Olá, sejam bem-vindas. Começa hoje, aqui e agora, o Pode Se Achar. Eu sou Cláudia Pimentel e vou trazer para vocês contos nem tão de fadas. Afinal, se ache mulher, vem comigo e se ache. E por falar em mulher, o primeiro convidado nosso hoje vai ser um homem. André Barata, empresário de entretenimento, super especialista em networking. E eu vou falar, um queridíssimo. André, muito obrigada pela presença, por ter vindo aqui. Uma honra. Papo. Uma honra. Fala uma coisa para mim. O que você imagina de que você possa trazer para a gente, para o Se Ache Mulher, Pode Se Achar? Por que você acha que eu te escolhi? Olha, tem muitos motivos para você ter me escolhido, mas primeiramente, estar num podcast para mulheres sendo homem, isso aí já me coloca no outro nível, no outro patamar, que, pô, não é qualquer um que vai entrar no meio de uma mulherada sendo homem. Mas eu acho que a minha relação com mulher é muito forte. Então, eu sempre brinco com você. Eu tenho uma alma feminina. Se eu tivesse nascido 1 minuto antes ou 1 minuto depois, com certeza eu teria vindo mulher. E a minha vida inteira é rodeada por mulheres, né? Primeiro, a que me deu a luz. Segundo, o mozão, que foi meu desejo de Deus, que está aqui me acompanhando. Você, que hoje está sendo a minha anjo da guarda, nesse momento da minha vida já há uns quase 3 anos. Sua sobrinha, que já era minha amiga, que eu não sabia que era sua sobrinha. E tem outras mulheres que cercam a minha vida, que eu sou muito grato à pessoa que eu tô me tornando, à transformação. E a minha vida, ela é baseada em mulheres que me acompanham durante essa jornada. Sim, perfeito. E também tem o seguinte, eu acho que falar de mulher é também falar de homem. Sim. Porque a gente subentende o outro. Sim. Na dualidade do conflito. Não tem como a gente falar de mulher sem falar de homem. Não tem né? como. E como eu sou apaixonada por processo de transformação, por que o meu trabalho acaba sendo mais voltado para as mulheres? Porque as mulheres querem mais. E já tem um bom tempo que eu tenho essa paixão, me virou essa missão minha, transformar vidas. E como a maioria das mulheres buscam isso. E Sim. você é um diferente, que vem buscando esse aperfeiçoamento de vida, esse crescimento, Sim. essa transformação pessoal que eu estou acompanhando isso. Sim. E também por quê? Porque não existe nenhum pingo de querer separar. Quando a gente trabalha com mulher, não é uma questão de ignorar os homens, muito pelo contrário. Uhum. É só uma questão de falar a linguagem para quem quer a mesma coisa que eu tenho para oferecer. Sim. Então, quando você quer o que eu tenho para oferecer, que é a minha grande paixão, Sim. é isso que me fez assim, me motivar, né, ao primeiro episódio, convidar você. Agora, você que cresceu aí na noite, todo descolado, todo empresário da noite, entrou num processo grande de autoconhecimento, né? Você tem um mundo da beleza, da estética, do entretenimento, da festa, dos prazeres, do hedonismo. Da vaidade. Da futilidade. Da futilidade. Isso aí a gente sabe, e o quanto que isso, cada vez mais, nós estamos vivendo tempos, né? Sim. Onde cada vez mais a aparência, a futilidade, isso pesa. Sim. E aí você, de repente, dá um estalo. E aí é que a gente vai no primeiro momento aqui do Pode Se Achar. Sim. Como que você, de repente, achou que você estava perdido? Fala aí pra gente. Olha, é um assunto que a gente discute muito, né? É porque a gente não falou aqui, inclusive, você é minha terapeuta. Ah, sou! Você é minha terapeuta. Isso não foi mencionado ainda. E eu acho que hoje você é a pessoa que ocupa o lugar que mais me conhece disparadamente, sabe das minhas intimidades, dos meus segredos. E essa transformação é um assunto bem discutido, né? Porque é difícil entender esse processo mais feminino do que masculino, né? Que os homens culturalmente demoram mais a passar. Eu busquei esse processo em 2019, exatamente porque eu estava indo numa direção que eu inocentemente achava que era a direção correta para mim,
Isso me levou para um atalho que chegou a um ponto que eu vi que era sem saída. E ali eu tive que voltar um pouco. Eu acho que eu posso ilustrar isso de alguma forma, como a gente já falou algumas vezes. Eu sempre fui de uma natureza introvertida. Só que algo dentro de mim queria se libertar, né? Então eu encontrei dentro do entretenimento, eu encontrei a possibilidade dessa libertação, né? E entretenimento, vamos explicar entretenimento. Entretenimento é toda a forma de interatividade que você tem, falando de uma forma mais lúdica, né? Tudo aquilo que te entretém. Então um videogame é entretenimento, um show é entretenimento, uma festa, uma balada é entretenimento, um jogo de futebol é entretenimento. E desde criança eu entendi que se eu fizesse parte da organização daquilo que entretém os outros, eu poderia sair dessa natureza introvertida e me tornar um ser humano que eu gostaria de ser. Um ser humano mais bem-quisto pelos outros, que tivesse acesso a pessoas, falasse o que pensava. E essa timidez me controlava, me prendia de uma certa forma. Sim. No seu caso, André, era a timidez, né, que fez com que você fosse buscar isso no entretenimento. Sim. É que você está trazendo é muito importante, porque assim, quando eu trabalho com pessoas que eu falo que estão perdidas, e as mulheres perdidas, é justamente porque tem sempre alguma coisa que a gente se perde da gente. Sim. Em busca do que a gente quer. Porque, na verdade, tudo que a gente mais quer é afeto. A gente quer ser aceito, a gente quer ser aprovado, a gente quer ser validado, né? Então, assim, é muito interessante porque no seu caso foi o entretenimento. O meu caso, por exemplo, foi o balé. Sim. Né? Eu já falei algumas vezes, eu tinha uma família grande, muitos filhos, eu sou a quarta mulher, não tinha espaço para mim naquela família. E eu entrei no balé e eu comecei a me tornar uma estrelinha, uma coisa assim. No balé eu ganhei visibilidade, no balé eu fiquei famosinha, no balé eu virei artista. Então aquilo foi importante para a minha identidade. Mas isso é importante para dizer, porque no caso a gente só enxerga isso agora porque nós passamos por esse processo. Sim. Agora, quantas pessoas... não era um processo consciente. Não era um processo consciente. Então, assim... Quando hoje eu proponho, né, eu tenho esse projeto, é porque tem muita gente que está querendo alguma coisa e que faz outra para encontrar o que ela quer. E ela se frustra muito porque ela não encontra. Porque enquanto a gente está procurando tampar buraco emocional em comportamentos no mundo, querendo pegar do mundo alguma coisa para preencher a gente continua se frustrando. Sim, e eu só tive essa consciência depois que a gente começou a fazer as consultas, né? Porque até então eu achava que aquilo ali era uma personalidade minha. E hoje é muito claro que eu usava aquilo ali como uma ferramenta, né? Para tentar ser a pessoa que eu gostaria de ser e a minha natureza não permitia. E você é extremamente curioso, estudioso, você consome todo tipo de leitura, você lê muito, tudo que você pensar de autoajuda, inclusive, né? Então isso é muito curioso, porque eu me lembro até que você disse quando recebeu a indicação da terapia, você falou, pô... Tomei um susto. O que é isso, né? Nada a ver, assim, né? Sim. É engraçado porque desde muito novo eu nunca fui estudioso. Eu era o aluno que entrava em sala, entendia tudo muito rápido e usava o restante do meu tempo para brincar. Sim. Não precisava de muito estudo. Então, eu nunca fui aluno nota 10. Eu era o aluno ali 9, 8,5. Só que na escola, como eu usava essa ferramenta extrovertida como uma máscara social para eu me tornar a pessoa que eu gostaria de ser... Então, na escola, eu brincava muito, organizava os campeonatinhos de futebol. Então, eu era da turma da bagunça. Porque a turma da bagunça, eu conseguia ser quem eu gostaria. Sei. Aquilo ali me dava acesso às pessoas. As meninas que eu queria falar, as amizades que eu gostaria de fazer. Então, eu tinha que organizar as coisas. Então, eu vou organizar um grupo de estudos, eu vou organizar um futebol, eu vou organizar um videogame. E ali eu conseguia ser aquele personagem extrovertido que o André timidozinho não tinha coragem de ser, né? Então, eu fui me libertando
na minha personalidade. E é muito curioso que todo final de ano, os meus amigos todos reprovavam e eu passava e ninguém entendia como. Eu lembro que eu estava na 6ª série, devia ter 11 para 12 anos, e aí o professor entregava a nota. Naquela época, você recebia as notas assim, todo mundo sentado nas cadeiras, e a nota mais alta recebia a nota e ia embora. Ia ficando só os repetentes. Eu sempre era um dos primeiros a sair da sala. Aí os meus amigos, cara, como você tá indo embora? Você sentou com a gente aqui na turma do Paredão o ano inteiro. Mas eu não precisava de muito estudo. E aí eu lembro que pós-faculdade, porque na faculdade eu repeti também muito esse padrão de não querer estudar, então eu era a ovelha negra da arquitetura, porque eu me formei em arquitetura. E aquele estereótipo do arquiteto e tal, cool, nunca fui. Tipo, eu ia em prancha de bodyboard pra sala, chinelo. Então eu era visto como o arquiteto que não vai dar muito certo. Mas depois que eu saí da faculdade e eu comecei a trabalhar na noite já, como empresário, essa vontade de me aprimorar naquilo que eu estava fazendo gritou muito. Esse é o estudioso que eu me referi, porque assim, você tem um perfil de que você estuda o que te interessa. Sim. E aí você estuda profundamente. Então a escola não te interessava a matéria, você não estudava. Né? A faculdade eu tinha, sei lá, acho que era um dom que eu recebia aquilo muito fácil e não precisava de... Não era tão desafiador. Sim. Agora fala uma coisa pra mim, quando você foi buscando na noite, esse personagem que você falou, o que foi acontecendo para, de repente, aquilo ali não te atender mais? Como é que você ficou se sentindo? Que é aí que é o ponto mesmo, que a gente percebe que a gente se perde. Sim. Porque eu digo sempre que a gente chega num momento que a gente precisa desconstruir as nossas certezas, né? Para a gente poder abrir espaço para as dúvidas e as coisas que estão acontecendo hoje na vida da gente. Então, chega um momento que a gente para e fala, peraí, essa é a vida que eu estou levando é a vida que eu desejava para mim, ainda. Porque muitas vezes a gente faz um projeto de vida, a gente articula alguma coisa, aquilo não está fazendo mais sentido e às vezes a gente continua vivendo, levando aquilo ali. Em que momento começou a bater em você uma insatisfação? Olha, eu não sei exatamente em que momento, mas eu me lembro de episódios que eu voltava para casa e eu tinha uma cobrança, assim, pessoal, muito grande. O que você sentia? Que eu não era daquele lugar. Sei. Só que ao mesmo tempo, eu conseguia ser tudo que eu queria ser ali. Através daquele lugar. Você tinha todas as coisas. Então eu vivia quase que um mundo paralelo na noite. Né? Quando acabava aquele teatro todo, eu tô falando teatro no sentido de... não no sentido de falso. Mas é um lugar que reúne pessoas são diferentes personagens, diferentes classes sociais, diferentes níveis. Então, eu como produtor, eu tenho que estar ali trocando o personagem o tempo inteiro. Tá. Eu falo com um de um jeito, eu falo com o outro de outro. Só que quando acabava aquele momento ali da noite, né, do espetáculo, eu voltava muito angustiado para casa. E a angústia ficava maior quando eu estava sozinho. Se eu saísse dali e fosse para algum outro evento, um after, continuasse, essa sensação do mundo real não caía em mim. Então eu estava sempre buscando alternativas para o mundo real nunca estar presente na minha vida. E eu imagino, André, que você, como um excelente observador que você é, na noite, agora vamos falar aqui um pouco, né, para a mulherada, você devia observar todos esses personagens ali e o ambiente deve ter muita gente perdida, né? Então... Perdida de si. Assim, no seu caso, você estava lá trabalhando. Isso é muito curioso. Porque eu tenho, vamos dizer assim, eu tenho 15 anos de noite. Eu só comecei a observar de fato há 4 anos atrás. Em 2019, quando eu decidi parar de beber. Quer dizer, minto, não decidi parar de beber. Eu tive um diagnóstico de esofagite, já estava com uma inflamação aguda e minha médica falou, você não pode mais beber nada, 0. Porque eu sempre contei uma história para me convencer que eu podia beber, que a bebida é minha ferramenta de trabalho. Tá.
Porque era muito Você difícil. parou total. Parei total. Nessa época, eu não tive que reduziu. ficar 3 meses lei seca. E depois eu poderia tomar um chopinho, um drinkzinho. Só que naqueles 3 meses foi suficiente para eu não querer mais. Sei. Porque esses 3 meses me trouxeram essa observação. E o que você percebia quando você olhava Eu assim, percebi nesse um lugar ambiente? novo que eu não conhecia. Porque eu comecei a ir para os lugares ficar sóbrio e ter que, de fato, fazer interação social sem nenhum aditivo. Sem algo que tirasse a minha percepção, né? Porque quando você tá na noite, é muita gente, quando você bebe, você relaxa, fica mais fácil de fazer. Quando você tá sóbrio, sem nada, parece que o mundo real abriu pra mim e eu falei, gente, acontece tudo isso aqui, eu não sabia. E aí foi aonde eu percebi essas máscaras sociais que eu mesmo usava, as pessoas, a forma de contato, os tapinhas nas costas, as risadas. E eu falei, cara, tem alguma coisa aqui que precisa ser observada. Tem alguma coisa aqui que precisa ser analisada. Você conhecia muita gente perdida na noite? Aí eu comecei a ver a perdição universal. Porque eu virei um imã também. Eu virei um imã, porque foi chocante, né? Porque eu tava sempre com um copo na mão. Até pra postar foto, era difícil achar uma foto que eu não tivesse com um copo. Sim. E aí, as pessoas começaram a perceber isso. Começaram a olhar pra mim e falar, você não tá bebendo? Você não tá bebendo? Você não tá bebendo? Então, assim, eu já era uma pessoa que atraía as pessoas só pelo fato de não estar bebendo. Você tá triste? Não tá bebendo? Aconteceu alguma coisa e tal? E aí eu já tava com aquela resposta pronta. Eu falei, não tô bebendo, parei de beber. E o que foi que virou o imã depois? E aí as pessoas... não sei o que acontece, tem uma energia nos eventos que elas te veem não bebendo, elas querem te convencer a beber. E aí aquele approach inicial, você começa a falar, não tô bebendo porque eu tô fazendo um tratamento de esofagite, aí você entra naquele assunto, saúde. A pessoa começa a contar a vida dela. Fala sobre tudo que você pode imaginar. Aí você fica aqui de ombro amigo, ouvindo. E eu tava naquele período professor, sempre gostei muito de conversar, de bater papo. Então eu virei um psicólogo na noite. E as pessoas me procuravam. Então era, conversa isso com o Barata porque ele é bom de dar conselho. E aí isso começou a me sobrecarregar também. Né? Porque eu gastava muita energia para aconselhar as pessoas. E eu precisava de um aconselhamento também pessoal, que eu não tinha. E eu busquei esse aconselhamento nos cursos, nos livros, nos podcasts que eu ouvia. Foi aquele período de transição ali, 2019, 2020. Pré-pandemia. E nesse período que eu fiquei doente, né? Com a esofagite. Que eu cheguei no meu limite da ostentação, vamos dizer assim. E que eu parei de beber, eu acho que compilou tudo no mesmo momento. E ali foi um choque. Tanto para mim, quanto para as pessoas que estavam em volta de mim. E eu lembro que em um desses eventos, na casa de uma pessoa muito influente, eu olhei para aquele cenário todo e eu pensei... Falei, cara, acho que há alguns anos atrás, se eu pudesse escolher um desejo, eu desejaria estar exatamente aqui. Vivendo tudo isso com essas pessoas. E hoje, o único lugar que eu não gostaria de estar é aqui. E eu comecei a me cobrar muito, porque talvez o sonho de qualquer criança, de qualquer pessoa, qualquer jovem produtor de eventos, seria chegar onde eu cheguei. E o meu também. Talvez tivesse sido isso há muito tempo. Isso é exatamente, André, aquilo que eu acabei de falar, no sentido assim, você traçou uma rota, você foi, levou quase 15 anos nessa rota. Sim. E nós fazemos esses caminhos e de repente a gente olha para aquilo e fala, mas isso não faz mais tanto sentido para tirar aquela angústia que eu tinha quando eu estava voltando dos eventos, eu botava mais um evento no meio. Sim. Para não dar tempo. Quantas coisas a gente fica
colocando no meio, preenchendo o buraco, tentando disfarçar, Exatamente. tentando se enganar. Eu né? não chamo nem de jogar para baixo do tapete. Eu não jogava para baixo do tapete. Não, você simplesmente pegava uma outra coisa. Para não dar tempo de eu sentir mais aquela angústia. Sim, sim. Né? Então eu dormia, eu já acordava, já tinha um outro eventinho. Ah, não tem festa, vamos fazer um churrasco. Aham. Não tem churrasco, vamos assistir um jogo em algum lugar. Mas tudo envolvia pessoas, bebida. Aham. E era gostoso. Era gostoso. Sim, sim. O problema é que nem sempre dava para transformar isso em evento o tempo inteiro. Tinha dias que eu precisava ir no banco, encarar uma vida normal. E esses micro momentos de normalidade era que me trazia uma angústia e chegou num limite que eu não estava mais aguentando. E até que eu falei, eu tô muito mal, eu não sei o que eu tenho, não sei o que eu sinto, só sei que eu preciso tirar isso de mim. Agora, como, aonde, com quem, não faço ideia. Eu não sabia que existia possibilidade para ter uma vida diferente. E aí, olha só, você já está chegando naturalmente na nossa segunda parte. Ah, é? E já é o caminho para a transformação. Onde você foi buscando, quer dizer, porque lá você não sabia e você sentiu que se perdeu. Sim. E num determinado momento você virou e decidiu e tomou atitude de buscar sintonizar a sua vida real, atual, do momento, com o que você sentia naquele momento. Eu acho que eu nem percebi essa parte que eu me perdi. Sei. Era Era só angústia, você percebia. porque Era um desconforto grande. a minha rotina me dava um poder muito grande de eu me transformar em tudo que eu não conseguia ser sozinho. Sóbrio, vamos dizer assim, Sim. na vida real. E é quase que um círculo vicioso, né? Porque tem que deixar uma coisa bem clara, né? Eu amo o que eu faço. A noite abriu todas as portas pra mim. Sim. Eu tenho relacionamento com pessoas incríveis que eu fiz na noite, inclusive a sua sobrinha. Estamos aqui hoje porque eu conheci na noite. A minha mulher eu conheci na noite, então eu sou grato a tudo que a noite me deu. O problema é que eu não soube administrar esses ganhos que eu tive. Porque seria maravilhoso, eu era introvertido, agora eu consigo ser uma pessoa mais extrovertida, consigo fazer amizade. Tem livros que ensinam a fazer isso. E eu consegui fazer tudo isso. Então o que foi ruim? É porque eu não tinha a qualidade de percepção, de administração, de gestão sobre todos esses ganhos, né? Eu me excedi demais. Eu fui para muito além do que era o saudável. E a minha semana era um carnaval. Tem gente que se prepara um ano inteiro para passar 4 dias fazendo o que eu fazia todos os dias do ano durante 15 anos. Você é sempre muito autorresponsável. Você puxa sempre muita responsabilidade das coisas para você. Sim. E me parece que você está sendo um pouco duro com você. Eu não acho que não foi Começou a sessão terapia. Eu acho que não foi você. Eu me bato, a Cláudia faz carinho. Eu não acho que você tenha feito... Agora, falando sério, eu não acho que tenha sido você que não soube administrar, não. É que, assim, dependendo do... Você tem... a gente tem uma essência, né? Que são realmente aqueles valores que a gente carrega. São coisas que são inegociáveis pra gente. E que quando a gente usa muito a razão, quando a gente... E a gente precisa estar todo o tempo com uma elasticidade entre o que a gente até falou disso, você falou disso essa semana. Como a gente lida com o mundo e como a gente lida com as nossas necessidades. As necessidades do mundo exigem da gente e as nossas. E ter essa capacidade de elasticidade. Sim, e tem um PS, né? Eu sou de uma cultura religiosa muito rígida. Muito rígida. Então essa autocobrança já era um benchmark na minha vida que eu tava me passando. E aí vinha aquele pensamento da cultura religiosa, falou, aí não, hein? É com isso ainda, imagina. Aí não, aí... Sim. Então, quando a gente quando a gente tem essa elasticidade e o mundo demanda muita coisa da gente, o ambiente que a gente vive, Sim. porque nós influenciamos todo o tempo o meio ambiente, o ambiente influencia a gente. Quando a demanda do mundo ela é muito grande, a gente se perde da gente. Sim. Então, essa elasticidade, a gente vai deixando de voltar para a gente. Quando você precisou se esticar muito para fora,
para lidar com as pessoas, para lidar com os eventos, você perdeu o tempo seu com Sim. você. E está cada vez mais acontecendo isso, e é por isso que a gente se perde tanto. Porque a gente fica muito mais presente no externo e muito ausente de si. Você entra num automático que é quase que uma cegueira. Não é nem cegueira, é quase que uma hipnose. Sim. Você tá vivendo aquilo ali, e por mais que a pessoa fale pra você, se você tivesse me conhecido naquele momento, nada do que você me fala hoje faria sentido. As coisas são na hora que tem que ser. Porque é isso que é muito louco, né? Porque você entra no modo arrogância que você acha que aquilo ali é soberano, não tem mais outra coisa além daquilo. Eu precisei, achava que estava subindo, precisei descer para quebrar aquela casca e falar, olha, agora eu preciso de ajuda. Aham. E eu acho que o que me transformou nessa oportunidade de ver o diferente, pensar diferente do que eu pensava, foi a dor. Eu precisei chegar numa situação, e aí a gente vai falar de rigidez ou não, de inflexibilidade ou não, mas hoje eu olho para essa rigidez mental, eu olhava para isso como o certo. Hoje eu olho e agradeço, porque foi graças a ela Que fez o movimento da virada. de me permitir algo diferente. Diferente. Você trouxe um ponto muito interessante, porque a gente também tem aí um excesso de um positivismo, né, num discurso, de que a vida anda, a vida que segue, bola para frente, ninguém pode ficar triste, ninguém pode sofrer mais com nada. Sim. E tá sempre tampando com coisas. Esse foi meu segundo momento de terror, né? Tentando, assim, realmente se acobertar, né? Encobrir todos esses incômodos e essas dores. Eu não sou nem um pouco defensora de ficar sofrendo com dor, claro que não, esticando. Mas a gente precisa se dar conta do que está acontecendo. Só que se você está todo o tempo presente no mundo fora e não está prestando atenção em você, você nem se toca. Você culpa os outros, você fica irritado. Eu vejo pessoas constantemente que elas estão tão desconectadas delas mesmas que elas, assim, elas falam como se elas só se dão conta do que elas estão falando quando elas escutam o que elas acabaram de falar. Deu para entender? Tipo assim, a pessoa não consegue ter controle, não administrar o momento onde ela está processando o que ela vai falar. Ela está falando daquela coisa verborragia total, assim, e depois que ela escuta, que ela vai ver que aquilo ali não fez sentido. É desconexão as oportunidades total que ela tem para escutar ela mesma são mínimas, né? Sim. Esse é o problema, né? Que as pessoas não se escutam. O que você foi percebendo na guinada? O que você não sabia, que você passou a descobrir e que está te deixando mais autêntico? Foram muitos processos dentro de um processo. Eu li em algum lugar, né, que ser adulto é como dobrar um lençol de elástico, né? Você vai o tempo inteiro dobrando, nunca fica do jeitinho certo, mas você vai achando o padrão de guardar. Mas assim, eu acho que as maiores transformações que eu tive, né, uma é muito clara. Meu apelido era Velho Ranzinza, né? Não pela idade, o pior é isso. Meu apelido era Velho Ranzinza pela intolerância que eu tinha em relação a tudo, né? Essa rigidez me fazia ser muito intolerante. E não que hoje eu seja a pessoa mais flexível do mundo, mas aquela casca da intolerância, primeiramente, foi um susto que eu tomei. A Gabi, que me conheceu já nesse período, ver os outros me chamando, as amizades mais antigas me chamando de Velho Ranzinza, eu falei assim, cara, por que eles chamam assim? Então, essa mudança de personalidade, né? Isso aí já foi uma transformação positiva para mim. A busca pela autenticidade, de se aceitar, Fala um pouquinho para quem está ouvindo agradar a gente. A todo mundo o tempo inteiro. De autenticidade. Eu falo. Porque aí você vai falar do lugar de leigo, entendeu? Tá. Porque você sabe que eu sou apaixonada por isso, eu acho que a autenticidade está no centro de tudo. Sim. Né? Mas a gente também já falou que ela tem uma interpretação que está muito distorcida. Como é que você percebe hoje a autenticidade em você?
Tá, a autenticidade, como a gente conversou aquele dia, né, não tem nada a ver com falar o que pensa, porque se você pensa um monte de besteira, você vai ser um autêntico burro. Então, a autenticidade tem a ver com entender cada dia mais a sua verdadeira natureza e se mostrar para o mundo o mais natural possível, né? Eu percebi a autenticidade, eu tinha muita dúvida. Isso é certo, isso é errado, pode isso, pode aquilo. Aham. E uma frase que você falou pra mim e faz muito sentido é... Cara, isso te faz bem? Se tá te fazendo bem, se não te cria peso... E eu lembro que eu saía de reuniões, às vezes, de trabalho, eu saía exausto, cansado, porque... Eu entrava num modo prolixo que eu repetia a mesma coisa várias vezes para tentar convencer a pessoa de algo que ela já tinha entendido. Aham. E isso claramente faltava uma autenticidade ali, a necessidade de querer agradar o outro, de querer convencer o outro, de querer mostrar pro outro aquilo que você cria uma imagem projetada de você e você acha que ninguém tá vendo aquilo. E eu acho que toda vez que você olha para uma situação e aquilo não te cria uma sensação de tranquilidade, tira a tua paz, gasta a tua energia, e você quer convencer o outro e a você mesmo de que aquilo ali funciona, é possível, falta autenticidade. Uma frase que eu falei que você postou, eu acho que ilustra bem, a autenticidade elimina dúvidas. Então, se você olha para a mesma situação e tá em paz com aquilo, opa, tô sendo autêntico. Porque racionalmente, eu tentava me convencer o tempo inteiro. Parece que eu tinha 40 Andrés em volta de mim que ficavam ali. Eu perguntava e respondia. André, isso que você está trazendo é ótimo, porque quando você fala de certo ou errado, de ter dúvida, é justamente quando a pessoa não consegue conectar com o interior dela para ela sentir a resposta. Então, ela fica buscando referência no mundo. Sim. Ela busca o que as pessoas fazem, como as pessoas fazem, o que alguém disse, o que o outro faria. E aí, a pessoa vive constante na indecisão. Sim. Porque a história de vida dela e a característica dela é completamente diferente de todos os outros. Sim. Então, ela não pode querer que os outros respondam a pegar a resposta dos outros para as perguntas que são dela. Sim. Então, quando você falou essa frase que é brilhante, que foi ótimo você lembrar, que eu adoro ela, que a autenticidade elimina dúvidas, a partir do momento que você consegue ouvir e, detalhe, confiar. Sim. Porque quantas vezes a gente sente as coisas que muitas vezes se fala, é intuição, é isso, mas você ignora. Por quê? Porque o pensamento, que vira o grande vilão dessa história, né? Ele te convence de alguma coisa. Só que o que a gente sente não nos engana. Sim. E o pensamento engana. Você cai num campo racional de justificativas, né? Você fica ali você direciona para onde você quer. Conversando com você mesmo. E de acordo com o que você quer. É quase um podcast mental. Uhum. Você fica ali perguntando e respondendo para você mesmo várias vezes. Sim. Isso já demonstra que falta autenticidade. E no meu caso, a autenticidade fica muito claro porque eu tentava proteger uma imagem projetada minha. Uhum. E eu gastava toda a minha energia para proteger o entendimento dos outros sobre aquilo que eu estava querendo demonstrar. Uhum. Hoje, eu saio de uma reunião leve. Tem reuniões que eu entro que eu nem falo nada. E, Barato, você não vai falar nada? O que vocês querem que eu fale? Tá tudo falado. Que necessidade você não tem mais? De autovalidação. Eu precisava ter certeza que a pessoa tá pensando de mim exatamente aquilo que eu penso de mim. Tá. E eu não tenho mais essa necessidade. A gente se libertar das necessidades é um dos maiores ganhos que a gente tem, porque a gente se perde por tanta necessidade que a gente tem. E a gente fica tentando, no mundo, né, atender hoje essas necessidades. Na maioria das vezes são da nossa infância, são da nossa história, e a gente fica projetando, esperando ter isso. Então, quando a gente começa a olhar para isso, entender que essas necessidades não vão ser preenchidas por ninguém, e a gente, de alguma forma, inclusive, começar a se cuidar com isso, porque quanto mais você se validou,
Quanto mais você chegou perto de quem você é de fato, começou a respeitar os seus valores e o que você sentia, você precisa menos de validação externa. Não, e é desesperador e cansativo, porque muitas vezes eu não tinha a validação que eu gostaria de ter. E aí eu tentava mudar a validação que a pessoa já está tendo sobre mim. Eu tentava criar uma outra situação. Por exemplo, eu não quero ser taxado como velho ranzinza. Então eu vou fazer de tudo para a pessoa ter uma imagem diferente do velho ranzinza. Nossa, se a pessoa tivesse tido essa percepção do velho ranzinza, porque alguém falou, alguém comentou alguma coisa, ela falou, o velho ranzinza. Aí eu ia tentar provar para ela que eu não era essa pessoa. Então eu fazia 2 esforços diferentes, né? Uma energia absurda. Um para me mostrar como algo diferente daquilo e depois outro para provar que eu não sou aquilo. Sim. Era exaustivo, cansativo e frustrante, porque a tua vida gira em torno disso. E no meu caso, eu acho que isso é comum à geração que a gente vive, né? Das mídias sociais, das redes sociais. Mas no meu caso, como eu lidava com o público o tempo inteiro, eu queria proteger aquele status que eu construí. Sim. E eu acho que a segunda grande transformação minha foi derrubar o muro em volta do meu status. Eu liguei o F pro meu status. Não tô nem aí. Não vou mentir também que às vezes nos momentos que a gente tá andando de Jeep, né? Porque a vida se anda assim, né? Quando o Jeep tá lá embaixo, você olha, estou sozinho. Aí você começa a ninguém me quer, você entra no modo carência. E aí automaticamente no modo carência você tenta lá embelezar o teu status de novo, né? Não, vou pentear o cabelo do meu bonequinho e tal, não sei o quê. E aí você sai da presença. Você sai da autenticidade. Você começa a entrar num ciclo de novo de validação e geralmente alguma coisa desanda no processo e que você não dá atenção para aquilo, acha que é besteira, e aí você começa a entrar num círculo vicioso de novo. Mas eu vou te dizer uma coisa, não é que você saia da autenticidade, é uma autenticidade diferente, porque só de você se dar conta que você está desviando daquilo ali, é uma forma autêntica. Sim. Porque o equilíbrio não é estático. Sim. A lei da vida é a mudança. A gente está sempre em mudança. Então, a gente se ajusta todo o tempo. A percepção da não autenticidade já é autenticidade. Já é autenticidade. Porque, assim, quando a gente fala de autenticidade, que é essa integração, essa harmonia. Sim. E, principalmente, André, estar confortável em si mesmo. Sim. Você hoje está confortável em quem hoje você eu tô. Muito. Você se achou? Você é meu anjo da guarda. Querido, muitíssimo Você obrigado. é meu anjo da guarda. Foi uma delícia. Tá frio o ar. Tá frio, né? Foi uma delícia receber você aqui. Eu tenho uma honra de estar aqui. Muito obrigada. Ficamos por aqui. Tchau, valeu. Até o próximo Passou episódio. rápido, 40 minutos. Pois é, passou rápido, né? Vem com a gente. Tchau.